Bem-vindos ao projeto Era Uma Vez, edição vermelha. Nós estamos estudando o Manifesto do Partido Comunista e nesse vídeo nós vamos falar sobre a promessa dos comunistas. Quando o comunismo é implementado, ele não só revoluciona o modo de produção, mas também tem impacto na família e nas relações entre todos os países. O manifesto coloca os comunistas como representantes máximos dos interesses do proletariado de todos os países. Em termos práticos, os comunistas são a parcela mais avançada e resoluta dos partidos da classe trabalhadora. São eles que fazem a coisa andar. E em termos teóricos, eles conseguem entrever com grande vantagem sobre os demais a linha da marcha, as condições e os resultados gerais do movimento proletário. Perceberam a dominação? Toda a massa de trabalhadores deve se submeter aos chefes do partido, porque eles, e somente eles, representam com fidelidade os interesses dos trabalhadores. A meta imediata dos comunistas é a conquista do poder político pelo proletariado constituído em classe e, assim, a derrubada da burguesia. O proletariado se tornaria a única classe existente e todos viveriam alegres, felizes e contentes. A propriedade privada da burguesia é a expressão de um sistema de produção baseado na luta de classes, na exploração de um pelo outro, e por isso ela tem que acabar. E é esse o resumo da teoria dos comunistas, a abolição da propriedade privada. E assim, todos os problemas estariam resolvidos. Na sociedade burguesa, o trabalho para viver é um meio de aumentar o trabalho acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho acumulado seria um meio de ampliar, enriquecer e promover a existência do trabalhador. A existência da propriedade privada burguesa depende da inexistência de nenhuma propriedade para a maioria da sociedade. E aqui a gente percebe a falácia da economia jogo de soma zero, que é justamente essa ideia mentirosa de que para alguém ter algo, o outro precisa perder. Eles dizem que quem defende a propriedade privada está defendendo o indivíduo e que quando se abole a propriedade privada, a individualidade desaparece, mas que quem defende isso entende por indivíduo simplesmente o burguês, o proprietário de classe média. Essa pessoa deve, sem dúvida, ser afastada do caminho e ser inviabilizada. Segundo Marx e Engels, a crítica ao modelo comunista é baseada nas noções burguesas de propriedade e, por isso, não deve ser levada em consideração. Não discuta conosco. Está escrito isso aqui. Abolição da família. Até o mais radical inflama-se em frente dessa proposta infame dos comunistas. E aqui a gente pensa que eles vão dizer que jamais defenderam a abolição da família. Mas não. Para o manifesto, o modelo de produção baseado na propriedade privada corrompe todas as relações e instituições, inclusive a família. Eles dizem que a família burguesa está fundada no capital e no lucro e que isso traz uma série de problemas. Que as mulheres e as crianças da família são vistas como meros instrumentos de trabalho. E eles vão além. O burguês, não contente em ter as esposas e filhas de seus proletários à sua disposição, sentem grande prazer em seduzir a esposa do outro. E que com a abolição do capital, todas essas questões desaparecerão. Sobre abolir países e nacionalidades. Os homens trabalhadores não têm país. Não podemos tirar deles o que eles não têm. O proletariado deve se erguer como líder da nação, deter a supremacia política e deve constituir ele próprio a nação. Uma das primeiras condições para a emancipação do proletariado é a ação unida dos países civilizados dominantes. A emancipação do proletariado significa o fim da exploração de um indivíduo sobre o outro e, com isso, tem fim também a exploração de uma nação sobre a outra. Desaparecendo os antagonismos de classes dentro da nação, a hostilidade entre nações também termina. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações de propriedade tradicionais e com as ideias tradicionais. Para os comunistas, a consciência social das épocas passadas está baseada no antagonismo de classes. E uma nova sociedade não pode emergir senão com o desaparecimento desses antagonismos. Vocês conseguem perceber o devaneio? A partir do momento em que o proletariado se constituir como classe dominante,
todos os problemas do mundo desaparecerão. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como deve ser a atuação do proletariado quando ele se eleva à condição de classe dominante e finalmente garante a todos o paraíso na Terra.